nesta noite. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8. Glória a Deus. Aleluias. 2 Reis 4, versículo 8. Glória a Deus. Aleluias. Que vai dizer assim: certo dia foi a Sunem, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer, pois disse: todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela, seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Somente aqui, para se assentar. Glória a Deus. Irmãos, esta é uma mensagem bem conhecida no meio da igreja do Senhor Jesus, irmãos, que vai falar de uma mulher, irmãos, rica de Sunem. E para nós entender mais esta mensagem, eu quero voltar e falar um pouco a respeito desse homem de Deus chamado Eliseu. A Bíblia vai nos contar que em Israel havia um profeta por nome de Elias, no qual ele chama como discípulo esse homem por nome de Eliseu. E aonde Elias ia, esse homem ele acompanhava, ele não largava o seu Senhor por nada. E um certo dia, a Bíblia vai nos dizer que Deus iria levar esse profeta por nome de Elias para o céu. E se esse discípulo visse o seu Senhor subir ao céu, ele receberia uma porção dobrada sobre a sua vida do espírito de Elias. E como nós conhecemos, aconteceu. Ele foi o sucessor desse profeta. Elias foi para o céu, mas ficou esse profeta chamado Eliseu. E ele fazia as obras que Elias fazia. E o interessante, o que chama muita atenção, que esse profeta ele não ficou acomodado. Esse profeta ele fez a mesma coisa que o seu Senhor ensinou. Ele tinha o costume de ir até o Monte Carmelo, buscar a presença de Deus, se consagrar a sua vida, irmãos, para com Deus. Irmãos. A Bíblia vai falar que ele morava em Samaria, e ele tinha o costume de sair de Samaria e ia até o Monte Carmelo para buscar a presença de Deus. Eu não sei qual é o motivo que ele passava naquela cidade chamada Sunem, mas ele tinha o costume de passar naquela cidade antes de ir para o Monte Carmelo. E ali havia um certo dia, ele passa ali na cidade de Sunem, como a Bíblia vai dizer que havia uma mulher rica ali.
e começa a observar aquele homem, por nome de Eliseu. E ali ela vê que ele era um santo homem de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher vai falar com seu marido para fazer um quarto em cima da sua casa para aquele homem, e servia, dava de comer para ele toda vez que ele passava por ali. Ela sempre tinha o costume de agradar aquele homem de Deus. Ela faz um quarto, coloca a mesa, uma cama, uma lamparina, e cuida daquele homem de Deus, daquele profeta. E o que eu entendo que nós devemos fazer para com o homem de Deus, para com a mulher de Deus, irmãos. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Eliseu se sente tão satisfeito por causa do que ela estava fazendo para ele. E ele vai falar para ela, manda seu servo chamado Geazi chamar ela, e vai pedir, falar com ela: o que eu posso fazer por você? Você está sendo tão boa comigo, o que eu posso fazer por você? Eu posso falar com o rei ao seu favor? Eu posso falar com o capitão do exército? E ela simplesmente vai falar: não, meu Senhor, eu estou aqui no meio do meu povo, eu tenho tudo. Ela tem prosperidade, né? Ela estava satisfeita por tudo aquilo que ela já tinha. Ela não queria mais nada, irmãos. Mas então o servo de Eliseu vai falar para o seu senhor: ela não tem filho. E então Eliseu manda chamar ela novamente. E Eliseu vai falar para ela que daqui 1 ano ela teria um filho. Agora imagina, irmãos, naquela época, uma época difícil. Um casal se casava e não podendo ter filho, irmãos, era uma vergonha para eles, porque os filhos era a bênção do Senhor, irmãos. Como hoje, a alegria de um jovem e de uma jovem quando se casa é poder gerar um filho, irmãos. A alegria de um casamento dentro de um lar, irmãos, é um filho. Eu tiro por mim. Quando eu peguei meu filho pela primeira vez naquele hospital, me senti temente. Será que eu consigo criar esse filho, cuidar desse filho? Mas também senti uma grande alegria dentro de mim, que Deus me deu essa bênção, né? É um presente de Deus para a minha vida. Agora tu imagina aquela mulher, casou ainda jovem com seu esposo, e não podendo gerar filho a seu esposo. Quantas pessoas falavam da vida dela, porque ela não podia gerar um filho para o seu esposo. E a Bíblia vai nos dizer que ele já era avançado em idade.
E agora ela recebe uma promessa de Deus, do homem de Deus, que ela iria gerar um filho. A alegria dela foi tremenda, irmãos. Aquele homem foi, como de costume, ele volta, e aquela mulher já havia concebido aquele filho. E a Bíblia vai falar que aquele menino começa a crescer, já jovem. A alegria dentro daquele lar era tremendo, irmãos. Ela tinha realizado tudo. Ela era rica. Agora ela tem um filho. Estava tudo bem na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. A bênção de Deus havia chegado sobre aquele lar, irmãos. Mas um certo dia, a Bíblia vai nos dizer que aquela criança vai ao encontro do seu pai. E eu pesquisando, estudando, eles eram um agricultor, irmãos. E ali era localizado em Sunem, entre Gileade e Sunem, havia um vale chamado Jezreel. E ali era onde os fazendeiros plantavam as suas plantações. Era um solo fértil, um solo de prosperidade. E aqui, um certo dia, a Bíblia vai nos dizer que esse jovem, ele foi, e ele começa a sentir dor de cabeça. Aí o seu pai manda o seu servo levar para a sua mãe em casa, em Sunem. E ali aquele menino, ele veio a óbito, veio a falecer. Aquilo que era alegria dentro do lar dela, agora era tristeza. Mas ela não perdeu a fé, porque ela sabia, se ela fosse lá no homem de Deus e falar com ele, Deus iria ouvir a sua resposta. E quando eu falo em vale, irmãos, automaticamente nós entendemos que é prova, é guerra, é luta. E quando nós entramos no vale, irmãos, é ferida. No vale, irmãos, tem morte. No vale, quem entra na peleja, quem entra no vale, automaticamente nós entendemos, irmãos. Quando um irmão chega para mim e fala assim: eu estou passando pelo vale, eu entendo que ele está passando por guerra, irmãos. Mas também eu entendo também que no vale não somente tem batalha, tem ferido, tem morte, mas também no meio do vale tem prosperidade, irmãos. Glória a Deus. Tem bênção, irmãos. Tem vida. Como assim, presbítero? Deus leva um profeta no meio do vale, irmãos, aonde havia só osso seco, e ele manda o seu profeta profetizar no meio do vale. Glória a Deus. E aquele profeta começa a profetizar no meio do vale. Aqueles ossos começam a se ajuntar, carne sobre os ossos começa a surgir, pele, e ele manda profetizar o Espírito, porque há vida, irmãos, no meio do vale.
também tem bênção, irmãos, no meio do vale. Jacó entra no meio do vale de Jaboque. Ele queria uma mudança na sua vida. Ele queria uma transformação do seu caráter, irmãos. Porque ele não queria entrar naquela terra da onde ele saiu do mesmo jeito que ele saiu. Ele queria uma mudança. Ele agarra o anjo do Senhor, me dá minha bênção para depois subir. Enquanto ele não largou o anjo, enquanto o anjo abençoou ele. Tem bênção no meio do vale. Aquela mulher naquele lar, irmãos, agora era momento de tristeza, de angústia. Não havia mais alegria da mesma forma que havia chegado aquela criança naquele lar. A Bíblia vai nos contar que aquela mulher vai ao encontro do profeta no Monte Carmelo. E quando ele chega ali, aquela mulher chega com o seu servo. Eliseu avista ela de longe e manda o seu servo ir até o encontro dela. E ele pergunta: vai tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela vai: tudo bem. E aquela mulher chega lá, só o coração dela entristecido, angustiado, e se lança no pé do profeta e agarra. E o profeta: o Senhor não me revelou o que havia acontecido com ela. O que eu entendo, irmãos, que igual muitos profetas têm revelado coisas que não é de Deus, irmãos. Porque a verdadeira profecia está aqui na minha mão. Se você quer revelação, esta é a revelação de Deus do alto para a nossa vida. É a palavra do Senhor Jesus. Entendeu? Esta é a verdadeira revelação. E o profeta vai mandar o seu servo ir na frente e colocar o cajado sobre o menino. E aquele menino, ele foi, mas não aconteceu nada na vida daquele garoto. Foi preciso o profeta entrar dentro daquele quarto. A Bíblia vai dizer que aquele homem de Deus, o menino estava deitado na cama. Ele sobe sobre aquele menino e deita sobre ele. E a Bíblia vai nos dizer que o corpo dele aquece. O corpo dele aquece. Simbolicamente vai nos mostrar, irmãos, essa atitude, irmãos, a respeito da igreja, irmãos, para aqueles que estão mortos lá fora, irmãos. Nós, como igreja de Cristo, irmãos, devemos aquecer aqueles que estão mortos, irmãos. Isto vai mostrar para mim, para você, que nós devemos ter essa atitude de abraçar aquele que está em pecado e falar de Cristo, para que ele venha viver na presença de Deus. E aquele homem de Deus, ele vai andar no quarto novamente. A Bíblia fala, e deita sobre aquele menino novamente. Ele dá 7 espirros, e aquele menino volta à vida,
irmãos. Volta a viver novamente, irmãos. A diferença de um homem de Deus, irmãos, na vida daquele que estava morto, irmãos. Deus pôde trazer novamente, através do profeta de Deus, a alegria para aquele lar, irmãos. A felicidade, irmãos. O que eu aprendo com a fé desta mulher, irmãos, ela não saiu contando para A e nem B. Ela foi no homem santo de Deus, irmãos. E ela recebeu a vitória na sua casa. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida, irmãos. É dessa forma que o Senhor trabalha, irmãos. Porque outrora nós estávamos mortos lá fora, mas hoje nós temos vida, e vida com abundância. E Jesus nos deu esse direito, irmãos, de estar aqui, falando do amor dele, pregando a palavra dele, irmãos. Outrora nós estávamos lá fora, fazendo práticas ilícitas, praticando tudo aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Mas hoje, pela graça que Ele nos deu, nós somos uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E é somente aqui que o Senhor ministrou a meu coração. Senhor Jesus, foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração nesta noite, Pai, para falar com a sua igreja, Pai. Eu ministro, Senhor, nesta noite, vida, Senhor, meu Deus, onde não há. Eu não sei o que a tua igreja está precisando, Pai. Eu não sei o que a tua igreja tem colocado diante de ti, Pai. Mas eu te peço, Senhor, ouve teu filho, a tua filha nesta noite, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, atender, Senhor, o pedido da tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Assim eu te oro e te peço nesta noite, e agradeço a minha rica oportunidade.